Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais profundas e intrigantes que Jesus contou, a parábola do rico e Lázaro. Essa não é apenas uma história, mas uma janela para entendermos o que Jesus ensinou sobre a vida, a morte e a eternidade. Vocês já pararam para pensar no que acontece depois que partimos deste mundo? Essa parábola, encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 16, nos oferece insights poderosos sobre isso. Vamos começar conhecendo nossos personagens. De um lado, temos um homem muito rico. A Bíblia descreve que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias em grande luxo e festa. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. As melhores roupas, as melhores comidas, uma vida de conforto e prazer. Imagine a cena. Banquetes diários servos por toda parte, uma vida sem preocupações materiais. Do outro lado, temos Lázaro. O nome dele significa Deus ajuda, o que já é um detalhe significativo. Lázaro era um mendigo, coberto de feridas, que ficava à porta da casa do rico. Seu maior desejo era comer as migalhas que caíam da mesa farta do homem rico. Ele era invisível para o rico, um mero detalhe na paisagem de sua vida luxuosa. A única companhia que Lázaro tinha eram os cães, que vinham lamber suas feridas. Uma imagem de total abandono e sofrimento. A história toma um rumo dramático quando ambos morrem. O texto diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Esse lugar é descrito como um lugar de consolo e paz, conhecido como o seio de Abraão. É um símbolo de honra e descanso eterno na tradição judaica. Aquele que na terra não tinha nada, na eternidade recebeu a maior das recompensas. A presença consoladora de Deus. O homem rico também morreu e foi sepultado. Mas o destino dele foi bem diferente. Ele se encontrou no Hades, em meio a tormentos. Hades, na Bíblia, é o lugar dos mortos, um lugar de angústia e sofrimento para os que viveram separados de Deus. De lá, em meio ao seu tormento, o rico ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu lado. Nesse momento, a arrogância do rico ainda é evidente. Mesmo em sofrimento, ele não clama a Deus, mas a Abraão, e ainda trata Lázaro como um servo. Ele pede: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Ele ainda se via como alguém que podia dar ordens, que merecia ser servido. Ele não reconheceu Lázaro como um igual, nem mesmo na eternidade. A resposta de Abraão é reveladora e nos ensina muito sobre justiça divina. Ele diz: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele é consolado, e tu, atormentado. Aqui vemos um princípio crucial. Nossas escolhas e atitudes nesta vida têm consequências eternas. O rico viveu apenas para si mesmo, ignorando as necessidades do próximo que estava literalmente à sua porta. Lázaro, apesar do sofrimento, manteve sua fé, e seu nome, Deus ajuda, se cumpriu. Mas a lição mais impactante vem a seguir. Abraão continua e diz que, além de tudo, existe um grande abismo entre os dois lugares, de modo que ninguém pode passar de um lado para o outro. Isso nos mostra algo fundamental sobre a eternidade. A decisão é final. Não há uma segunda chance após a morte. O destino eterno é selado com base na vida que vivemos aqui e agora. A oportunidade para a misericórdia, para a mudança, é nesta vida. Desesperado, o rico faz um último pedido. Ele implora a Abraão que envie Lázaro à casa de seu pai, para avisar seus 5 irmãos, e evitar que eles também fossem para aquele lugar de tormento. Parece um gesto de preocupação, mas na verdade, ele estava mais preocupado com a reputação de sua família e, talvez, tentando justificar sua própria negligência. A resposta final de Abraão é uma das declarações mais fortes de Jesus em toda a Bíblia. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Em outras palavras, eles já têm a palavra de Deus, as Escrituras, para guiá-los. Isso é tudo de que precisam. O rico insiste, dizendo que se alguém ressuscitasse dos mortos e fosse até eles se arrependeriam. Mas Abraão conclui de forma definitiva:
se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Uau! Que final poderoso! Jesus está nos dizendo que a palavra de Deus é suficiente. Se o nosso coração está endurecido a ponto de ignorar as Escrituras, nem mesmo o maior dos milagres seria capaz de nos convencer. A fé não nasce de sinais espetaculares, mas de ouvir e obedecer à palavra de Deus. Então, quais são as grandes lições dessa parábola para nós hoje? Primeiro, a vida na terra é curta e temporária, mas a eternidade é para sempre. As escolhas que fazemos aqui importam e têm consequências eternas. Não podemos viver como se esta vida fosse tudo o que existe. Segundo, a riqueza em si não é o problema, mas o amor ao dinheiro e a indiferença ao próximo. O rico não foi condenado por ser rico, mas por seu egoísmo, por viver uma vida centrada em si mesmo e ignorar completamente o sofrimento de Lázaro. Jesus nos chama a usar nossos recursos, nosso tempo e nossos dons para amar e servir aos outros, especialmente os mais necessitados. Terceiro, não há segunda chance após a morte. A decisão sobre nosso destino eterno é tomada nesta vida. A parábola mostra claramente que existe um abismo intransponível. A hora de se arrepender, de crer em Jesus e de viver uma vida que agrada a Deus é agora. E por fim, a palavra de Deus é a nossa bússola. As Escrituras são suficientes para nos mostrar o caminho da salvação e da vida eterna. Não precisamos de sinais milagrosos ou experiências sobrenaturais para crer. Precisamos abrir a Bíblia, ler, meditar e, acima de tudo, praticar o que ela ensina. Essa história do rico e Lázaro é um chamado sóbrio à reflexão. Como estamos vivendo? Estamos focados apenas em nossos próprios confortos e prazeres? Ou estamos atentos aos Lázaros que Deus coloca em nosso caminho? Estamos dando ouvidos à palavra de Deus e deixando que ela transforme nosso coração e nossas atitudes? A mensagem de Jesus é clara. A vida eterna começa agora, na forma como amamos a Deus e ao nosso próximo. Que possamos aprender com essa poderosa parábola e escolher viver uma vida de compaixão, generosidade e fé. Muito obrigado por assistir até aqui. Se este vídeo falou ao seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para não perder os próximos estudos. Deixe nos comentários o que mais te impactou nessa parábola. Fiquem com Deus e até a próxima.